Formando as vias respiratórias, formando o sistema respiratório, melhor dizendo, nós temos os pulmões, que são a estrutura de troca, e aí, nesses pulmões de mamíferos, e é o caso do humano, nós temos os alvéolos pulmonares, né? Além dos bronquíolos, ligados à estrutura de brônquios, e as vias aéreas em si. Então, as vias aéreas, nós temos vias aéreas superiores e inferiores, onde a gente tem a via nasal, também inclusa a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, porque são apenas estruturas de condução do ar e não de troca gasosa. Então, nas vias de condução, portanto, que são a via nasal, a oral também, a laringe, a traqueia, a faringe, os brônquios, né? Nós vamos ter apenas uma estrutura de condução do ar, não tem nenhuma troca gasosa. Então, a função dessas estruturas é conduzir o ar aos pulmões e para fora deles, aquecer também esse ar, para que ele adentre no pulmão com uma temperatura compatível com a do corpo, umidifique esse ar e também depure, ou seja, remova as sujidades que vêm junto com esse ar. Mas nenhuma dessas estruturas realiza troca gasosa. Essa é uma função realmente realizada lá nos alvéolos pulmonares, no caso de alvéolos de pulmões de mamíferos. Então, no caso dos pulmões alveolados, né, no caso dos pulmões, eles são pulmões de ventilação. No caso dos pulmões que nós trabalhamos, os pulmões, no caso aí dos humanos, por exemplo, né, eles são pulmões de ventilação. Então, isso vai permitir justamente que os indivíduos eles tenham uma eficiente troca gasosa, né, permitindo assim a remoção e a regulação do ar nos pulmões por meio dessa ventilação, né, sempre ventilando nesses alvéolos para realizar as trocas gasosas, lembrando que os alvéolos são tipos de pulmões de mamíferos. Então, isso é importante para indivíduos que têm uma alta taxa metabólica, como é o caso dos seres humanos, permitindo assim uma eficiente renovação do oxigênio e remoção do gás carbônico. E marcando os eventos de ventilação pulmonar, nós temos justamente a inspiração, que é a inalação do ar, né? Esse ar entrando do exterior para o interior, e a expiração, que é o sentido inverso, a expulsão do gás, desse ar, né? Dos pulmões para o exterior. Então, inspiração é o fluxo de ar que entra nos pulmões e expiração, o fluxo de ar que sai desses pulmões. Então, a ventilação, que é o processo de inspiração e expiração que ocorre nesses pulmões de ventilação, ele vai, portanto, né, facilitar a difusão entre as superfícies de troca e o sangue, porque ele vai justamente favorecer as pressões dos gases. Então, isso vai favorecer a entrada do oxigênio em direção ao sangue e a saída do gás carbônico do sangue para o meio gasoso, né, que está lá no interior do alvéolo. Então, isso vai acontecer nas porções de sangue arterial e venoso dos capilares lá que estão vascularizando esses alvéolos, né? Então, lembrando que o sangue arterial, ele está vindo um sangue pobre em oxigênio, que é o sangue que vem justamente que deixa o coração lá pela artéria pulmonar, então sangue com baixa tensão de oxigênio, e ele vai ser enriquecido na porção arterial do capilar de oxigênio, enquanto que o sangue venoso e vai por outro lado, né, empobrecer-se de gás carbônico. Então, assim, né, o pulmão de ventilação, ele acaba que funciona como uma bomba de sucção, justamente pela pressão intratorácica ser uma pressão subatmosférica. Então, ela está abaixo da pressão atmosférica, fazendo com que esse pulmão funcione como essa bomba de sucção. E isso ainda mais é favorecido durante a fase de inspiração pela dilatação da cavidade torácica e pela movimentação do diafragma em direção ao abdômen. Então, cria-se ainda mais essa pressão subatmosférica e essa sucção do ar, enquanto que na expiração é o oposto. Então, assim, a inspiração ela se caracteriza por ser um processo ativo, onde nós temos justamente
ativação dos músculos intercostais para fazer essa expansão do tórax e também a movimentação do diafragma, né? Criando ainda mais essa pressão negativa, enquanto que na expiração é simples retorno dessa musculatura para o seu local original, então sendo assim, gerar um processo passivo. E em alguns momentos é que se torna ativo, por exemplo, quando a gente força a expiração, né? Então, aí se torna assim um processo ativo, mas em geral a expiração ela é um processo passivo. Então, a respiração pulmonar ela respeita, né, a troca gasosa que acontece na superfície de troca, que nesse caso é o alvéolo, vai respeitar, como a gente já falou, o gradiente de concentração dos gases, onde o principal estímulo para a respiração, para que a gente tenha a inalação, né, a inspiração do ar, ao contrário do que geralmente a gente imagina, não é a falta do oxigênio, mas sim o excesso do gás carbônico. Então, o principal mecanismo de disparo no nosso sistema nervoso para o processo de inspiração é o aumento da concentração de CO2 no nosso sangue. Então, isso vai desencadear a resposta nervosa para que haja o evento ativo de inspiração. Então, vamos lá aprofundar um pouco mais sobre a respiração pulmonar em mamíferos. Então, como a gente já falou, em mamíferos a gente tem um pulmão alveolar, que é justamente a superfície de troca gasosa. Isso porque os alvéolos eles são pequenos e delicados sacos em que estão divididos os pulmões dos mamíferos. Então, as paredes são paredes de pequena espessura, diretamente relacionadas com as paredes dos vasos sanguíneos, aumentando assim a superfície de troca do oxigênio em direção ao sangue e do gás carbônico em direção contrária. Então, assim, isso vai favorecer a taxa difusional, né? Que é proporcional, como a gente já viu, à superfície de troca, à superfície disponível. Então, quando o alvéolo quando existe a estrutura alveolar, perceba que a superfície de troca é aumentada, ao invés de ser um simples tubo, a gente tem o aumento dessa parede, né, que vira um saco, e é uma parede bastante fina, então aumenta a superfície de troca, e também pela espessura dessas membranas respiratórias, que fica, né, quase que diretamente em contato com o sangue, que é para onde ocorre, de onde ou para onde ocorre essa movimentação do gás, a gente tem o aumento da taxa de troca gasosa. Então, aqui mostrando essa delicadeza da parede do alvéolo, né? Então, além de aumentar a superfície de troca, porque deixa de ser uma superfície simplesmente tubular e aumenta a superfície de contato com o ar, por ser um saco, a gente também tem uma parede extremamente fina que vai favorecer, obviamente, a troca gasosa com o sangue. Tanto é verdade que, por exemplo, quando estamos num processo gripal, que temos aumento de secreção pulmonar, esse líquido é como se ele espessasse a parede do alvéolo, né? E ele distancia o gás justamente da parede do vaso sanguíneo. Então, isso faz com que dificulte a troca gasosa. E daí a dificuldade que nós temos, né, de oxigenação, também como quando ocorre um processo de fibrose nesse alvéolo. Então, isso vai dificultar ou impossibilitar a troca gasosa, justamente porque a troca gasosa ela depende dessa superfície de troca, dessa proximidade da parede de troca, né, do tecido pulmonar com o vaso sanguíneo. Então, esse aumento, né, da espessura da membrana respiratória, como eu falei, justamente ele vai diminuir, portanto, a taxa de difusão. Então, isso acontece num edema pulmonar, numa fibrose, no próprio processo gripal, como eu falei, a gente tem essa alteração. Então, dessa forma, a taxa reduzida, ocorre uma taxa reduzida, né, redução da difusão do oxigênio, e o maior esforço para a ventilação ele é marcado, né, por conta justamente, embora que mesmo com esse esforço, a gente sempre vai ter uma baixa de oxigênio e uma baixa troca, né, de oxigênio e de CO2 acontecendo por conta dessa dificuldade. E também, né, nós temos que lembrar que o nosso organismo ele vai ter, de acordo com o estado em que ele se encontra, uma necessidade diferencial de troca gasosa.
Então, por exemplo, se o indivíduo está executando uma tarefa, um exercício físico, a necessidade de oxigenação é maior, porque o metabolismo dele está aumentado. Então, consequentemente, né, existe uma maior um aumento no trabalho respiratório, desse sistema respiratório, para que haja um suprimento gasoso mais adequado. Então, o que é o processo de ventilação? É um processo, como a gente já viu, de intercâmbio gasoso das vias aéreas e órgãos de troca gasosa com o atmosférico. Então, é um processo de inalação e, consequentemente, de exalação. E o objetivo é facilitar, né, a reposição do oxigênio, que é o gás utilizado lá no processo metabólico, e a remoção do CO2 da circulação, que é o produto dessa atividade metabólica, é o catabólito, né, é o lixo celular. Então, para que a gente tenha a manutenção das nossas funções orgânicas de forma apropriada, é necessário que ocorra uma ventilação adequada, que é o que a gente chama de normoventilação. Então, vai permitir uma renovação do oxigênio e uma remoção do CO2 de forma esperada, de forma adequada, que vai manter a homeostase orgânica, que vai manter, inclusive, né, o pH dentro da sua normalidade sanguínea, que é entre 7,35 e 7,45. Se essa taxa de ventilação ela é maior ou menor, isso é alterado. Por exemplo, na hipoventilação, nós vamos ter uma baixa reposição do oxigênio e um alto acúmulo de CO2 e dos seus produtos, como hidrogênio e o próprio ácido carbônico. E isso leva a uma acidose metabólica. Consequentemente, né, uma diminuição do seu pH, ou seja, o seu pH se torna mais ácido. Então, chegando aí na faixa de abaixo de 7,35. Então, a acidificação do pH, o que é incompatível com a vida. Esse indivíduo ele pode até morrer por conta desse processo de acidose. Já a hiperventilação, que acontece em algumas situações, inclusive patológicas, mas que a gente também pode induzir, né? Nessa hiperventilação ocorre o oposto. Então, a gente tem uma exagerada saída de CO2, de uma grande perda de hidrogênio, do ácido carbônico, e, consequentemente, vai haver um aumento no pH, ou seja, uma alcalinização. E essa alcalose também é incompatível, né? Não é fisiológica, não mantém o equilíbrio orgânico. E aí a gente pode chegar num pH acima de 7,45, né? Ou seja, um pH em direção à alcalose realmente. Isso porque a gente tem, né, justamente durante esses processos de inspiração e expiração, o transporte dos gases por meio da hidratação e da desidratação do CO2. Então, a gente vai ter o CO2 no tecido sendo eliminado junto com a água, e aí no tecido ele sofre um processo de hidratação e vira o gás carbônico, que se fragmenta em hidrogênio, que boa parte se liga lá na hemoglobina, e em bicarbonato, que inclusive são ácido e base, são estrutura mais acidificante e basificante, que vão participar no processo de manutenção do pH sérico de forma adequada, né? Desde que não fiquem em excesso. E aí já no sangue, aliás, nos pulmões, né, ocorre o processo de desidratação. Então, ocorre o processo inverso, justamente para que o CO2 ele possa ser eliminado na via respiratória, né, nas vias respiratórias. Então, do pulmão, ele vai para as vias respiratórias e o processo de expiração elimina esse CO2. Então, veja que dessa forma, né, por meio dessas reações de hidratação e desidratação, o CO2 ele consegue ser transportado no sangue e eliminado nos pulmões. Outro ponto importante é que não se confunda a hiperventilação com a respiração ofegante. Então, a hiperventilação é quando a gente tem a associação entre aumento de frequência respiratória e aumento de volume de ar corrente, que é o volume de ar que chega nos pulmões a cada minuto. Então, como chega o ar no pulmão,
esse ar realmente vai ser utilizado no processo de troca gasosa. E aí a gente tem um excesso de perda de CO2, porque o pulmão está ventilando. Já na respiração ofegante, não. A gente aumenta a frequência respiratória, mas a gente diminui o volume de ar corrente exatamente para que não ocorra essa exagerada eliminação de CO2. Então, não interfere no pH sérico. O objetivo da respiração ofegante é simplesmente hiperventilar, ventilar, aumentar a ventilação das vias aéreas para que haja uma dissipação de calor e não para que haja esse excesso da eliminação de CO2. Então, isso não acontece na respiração ofegante. Então, aqui só para a gente melhor descrever, né, as fases do ciclo respiratório, como a gente já viu, a ventilação pulmonar ela se divide em fases de inspiração, que é um processo ativo, e de expiração, que em geral é um processo passivo, mas, por exemplo, no exercício, ela se torna um processo ativo também. E aí isso acontece por meio das diferenças de pressão, também como a gente já destacou, inclusive, né, pelo aumento da própria caixa torácica, fazendo com que essa pressão intratorácica se torne ainda mais uma pressão subatmosférica, uma pressão negativa, e pelo diafragma, né? Então, o aumento da caixa torácica por movimentação dos intercostais e pela movimentação também do diafragma. Então, isso vai fazer com que ocorra a inalação, o processo de sucção do ar. Por sua vez, né, na expiração, ao contrário. Então, diminuindo essa pressão, aumentando essa pressão intratorácica por conta do retorno do diafragma para a sua posição fisiológica, né, sua posição inicial de repouso e dos músculos intercostais, ocorre essa eliminação, essa expulsão dos gases. Então, o processo de expiração. Então, na inspiração, a gente vai ter a participação dos músculos inspiratórios, que são justamente o diafragma, indo em direção à cavidade abdominal, e os intercostais externos contraindo, né, e puxando essa cavidade, então tornando ela mais expandida. Então, isso cria, como a gente já falou, uma pressão muito mais negativa, uma pressão intratorácica muito mais negativa, e faz como se fosse uma bomba de vácuo. Então, puxa o ar. Então, por isso que o processo de inspiração é um processo ativo. Por sua vez, a expiração é simplesmente o retorno dessa musculatura à sua posição original. Então, ela acontece com o aumento da pressão, né? Se torna uma pressão mais positiva. Na verdade, sempre a pressão intratorácica ela é subatmosférica, ela é negativa, mas com o retorno da musculatura diafragmática intercostal para a sua posição original, isso dá uma maior positividade a essa pressão subatmosférica, e isso faz com que ocorra a expulsão do ar. É como se a gente estivesse amassando uma garrafa cheia de ar e ocorre a expulsão desse ar. Então, a gente tem, portanto, esse processo como um processo passivo. Contudo, ele pode sim se tornar ativo, se a gente pensar, por exemplo, né, se a gente estiver executando uma técnica de respiração, a gente faz uma respiração ativa, porque a gente força a saída do ar, porque a gente ativa a musculatura expiratória também. A gente ativa músculos abdominais para fazer essa expulsão, né, criar essa pressão positiva no tórax, a gente ativa os músculos intercostais internos, o que não ocorria quando esse processo expiratório era passivo. Então, agora a gente está forçando um aumento de pressão ainda maior na caixa torácica para expulsar ainda mais os gases que ainda estão ali presentes naquele pulmão. Então, dessa forma, a inspiração sempre vai ser ativa e a expiração, em geral, é um processo passivo, em repouso, ou pode se tornar um processo ativo, no caso de estar executando, né, atividade física, ou como eu falei, por exemplo, um processo, uma atividade de respiração, né, de meditação, que a gente faz essa respiração controlada. O fisiológico é que a inspiração e a expiração sejam processos suaves e simétricos, né? Então, a gente tem os ciclos respiratórios contínuos, suaves, simétricos,
sempre mantidos de forma adequada, exceto em situações anormais, né, que vão levar esse processo respiratório à normalidade. Então, por exemplo, a anestesia, ela pode sim alterar esses ciclos respiratórios, ela pode alterar essa suavidade, essa simetria do processo inspiratório e expiratório, assim como também problemas de saúde realmente. Quanto aos tipos de respiração, nós temos a respiração abdominal e a respiração costal. A respiração abdominal é facilmente observada em bebês. Então, a gente tem aquela maior movimentação, né, abdominal no processo respiratório. E a gente também tem a participação, né, torácica, e aí sempre vai ter essa participação torácica, essa movimentação torácica. Então, a respiração abdominal, ela é uma respiração normal e simétrica. É fisiológico ter essa manifestação respiratória, né, abdominal. E, nesse caso, nós vemos movimentos visíveis no abdômen e vamos ter, né, a compressão visceral pela contração do diafragma. Então, por exemplo, quando a gente pratica a técnica de respiração, a gente faz essa respiração abdominal, a gente faz justamente isso, né? Essa compressão visceral quando a gente inala e, por outro lado, a compressão da caixa torácica, do diafragma, quando a gente exala. E a respiração costal é um movimento pronunciado das costelas, e ela fica mais notória quando nós estamos em um processo respiratório mais difícil, né? Como quando nós estamos gripados, ou quando uma pessoa tem um processo asmático, ou qualquer outro problema respiratório, como uma fibrose pulmonar, um edema pulmonar, um enfisema pulmonar, e também situações mais dolorosas, né? A gente percebe essa respiração costal de forma mais exacerbada. Então, em situações, né, em que há grande esforço para respirar, a respiração abdominal e costal elas podem ocorrer simultaneamente, e isso é facilmente observado. E a expiração, ela deixa de ser um processo passivo e passa a ser um processo ativo, e isso é fácil da gente perceber na nossa rotina quando a gente tem um processo mais pesado, né? Então, uma bronquite, uma pneumonia, onde a gente tem justamente essa respiração mais pesada, mais ativa. Quanto à frequência respiratória, né, que a gente tanto fala, a frequência respiratória nada mais é do que o número de movimentos respiratórios, ou seja, inspirações e expirações, é o ciclozinho respiratório, por minuto. E ela é um importante indicador do estado de saúde do indivíduo, assim como é a frequência cardíaca, assim como é a pressão sanguínea, como é a aferição da temperatura, né, corpórea, mas que sofre interferência de diversos fatores, e a gente já destacou alguns, por exemplo, o próprio exercício, a temperatura que esse indivíduo está exposto. Então, para indicar que a alteração respiratória é patológica, precisa-se ter bastante cuidado, porque é um parâmetro que sofre interferência de diversos fatores. Então, aqui alguns fatores, ó, o próprio tamanho corpóreo, a idade do indivíduo, exercício ou não, temperatura ambiente, gestação. Então, se uma mulher está gestante ou não, isso interfere na frequência respiratória dela, porque a gente tem que pensar se o feto está desenvolvendo, está comprimindo a caixa torácica, então está dificultando a respiração, então vai aumentar a frequência respiratória, né? A frequência respiratória ela vai ser aumentada, consequentemente, para tentar compensar o estado de saúde também, entre outros fatores. Então, aqui só para a gente verificar, ó, um recém-nascido, ele tem uma frequência respiratória de 44 respirações por minuto, enquanto que um adulto de 12 a 20. Por que isso? Porque o recém-nascido, ele tem uma taxa metabólica muito mais alta pela própria demanda do organismo, né? O metabolismo dele é acelerado, porque ele está em um processo de desenvolvimento corpóreo, de crescimento corpóreo. Ele tem uma superfície de troca de temperatura muito maior, então ele sempre tem que estar produzindo calor. Então, tudo isso faz com que haja uma demanda de oxigênio muito grande. Então, ele precisa ter uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca muito maior do que um adulto.
Então, por outro lado, um adulto, 12 a 20 de frequência respiratória quando em repouso, e em exercício sobe lá até 45. Então, a gente vê justamente essa variação da frequência respiratória de acordo com a demanda do organismo. Então, deve-se ter bastante cuidado com isso. Então, essa necessidade diferencial de oxigênio, né, como a gente já falou, como a gente já destacou, justamente por conta da demanda metabólica diferencial. Então, indivíduos pequenos têm uma alta demanda metabólica, consequentemente, uma alta necessidade de oxigênio, e isso faz com que a frequência respiratória, a frequência cardíaca também, ela seja muito maior para suprir essa taxa metabólica, essa maior taxa metabólica. Os pulmões, eles tendem sempre à retração, né? E isso é superado por alguns fatores. Então, o pulmão, no caso dos mamíferos, como a gente vem destacando, ele é um pulmão alveolar. E esses alvéolos, para eles se manterem dilatados, eles precisam superar essa tendência à retração, porque senão ele colaba e a funcionalidade desse pulmão ela é perdida. Então, o indivíduo ele vai a óbito. Então, essa tendência à retração, ela acontece porque o próprio pulmão, ele tem uma tensão superficial de fluido que reveste o alvéolo, que faz com que ocorra essa tendência a colapsar, e a própria força elástica do pulmão, né, também ele faz com que exista essa tendência a perder essa funcionalidade. O que é que vai se opor a essa força de retração pulmonar? Primeiro é a pressão subatmosférica. Então, aquela pressão negativa dentro da caixa torácica, que é, inclusive, favorecida, né, pela contração da musculatura, como a gente já falou. E essa pressão subatmosférica, ela precisa ser mantida, assim, negativa, para que a bomba de sucção, ela se mantenha funcional. Tanto é verdade que em processo cirúrgico torácico é necessário fazer uma ventilação artificial, porque como vai abrir a caixa torácica, essa pressão deixa de ser negativa. E o pulmão, né, os alvéolos, eles colabam. Então, com a respiração mecânica, isso é evitado. Então, veja a importância que existe justamente nessa pressão subatmosférica, nessa pressão intratorácica negativa. Então, ela não pode deixar de ser, a caixa torácica ela não pode deixar de ter essa pressão subatmosférica, essa pressão negativa, né? Entre a pleura visceral e a pleura parietal existe essa pressão negativa. Então, a caixa torácica ela tem pressão e deve ter pressão negativa para superar essa tensão superficial dos fluidos, para superar a força elástica de contração dos pulmões. Ao contrário, o que acontece é justamente o pulmão colabar e deixar de ser funcional. Outro ponto também que é responsável por se opor a essa força de retração dos pulmões são os surfactantes. Então, o único momento em que nós não tivemos ar no nosso pulmão foi antes do nascimento. No momento em que nós estamos nos preparando para nascer, né, ocorre o início da produção de surfactantes, por intermédio, inclusive, do cortisol fetal. E aí, esses surfactantes, eles vão agir, né, diminuindo a tensão superficial da água nesses alvéolos pulmonares e reduzindo, assim, a tendência a que eles se mantenham colapsados. Eles é como se eles expelissem as moléculas de água da superfície dos alvéolos. E isso faz justamente, né, com que se facilite essa dilatação dos pulmões durante o evento de inspiração. E a partir desse momento em que esse pulmão é dilatado pelo ar, ele é ocupado pelo ar, nunca mais ele deixa de ser. Sempre a gente tem uma reserva de ar dentro desses alvéolos, mesmo após a expiração. Então, o surfactante ele vai reduzir essa resistência à inflação, né, do alvéolo. Ele permite essa diminuição da resistência. E isso acontece por ele ser uma substância composta basicamente por lipídio. É um composto lipoproteico, a gente tem 30% de proteína e 70% de lipídios. Então, ele expele, ele dissipa, digamos assim, essa tensão da água e facilita a inalação.
Onde que são produzidos os surfactantes? Então, os surfactantes eles são produzidos pelas próprias células alveolares, que são as células do tipo 2, por estimulação, né, como eu falei, inclusive do cortisol durante a própria fase fetal, ele já faz essa estimulação. Então, como o surfactante ele começa a ser produzido na fase final do desenvolvimento fetal, para possibilitar, né, esse feto, justamente essa diminuição da tensão superficial dos alvéolos e a sua primeira inalação, que é bastante complicada, né? Caso ocorra uma alteração na produção desse surfactante, uma diminuição na produção do surfactante, ocorre uma falha nessa dilatação dos alvéolos, o que pode, inclusive, comprometer a sobrevivência desse indivíduo. Então, aqui o modo de ação dos surfactantes. Então, como a gente falou, como é que ele vai agir? Então, no início da inspiração, o raio alveolar ele é pequenininho, mas ele não fecha, porque o surfactante não permite. Por que ele não permite? Porque ele vai justamente, né, diminuir essa tensão superficial da água. E fazendo, ele vai possibilitar a entrada do ar e a dilatação, né, dos alvéolos. Então, ele diminui a tensão superficial para que haja essa dilatação alveolar. Por outro lado, na expiração, como é que ocorre a expiração? Porque o surfactante ele chegou no seu ponto máximo de ação e o afastamento das suas moléculas faz com que ocorra uma limitação a essa capacidade de diminuir a tensão de água. Então, daí, volta o alvéolo para o seu tamanho original, porque eles estão menos ativos e aumentando a tensão superficial, limita essa dilatação do processo inspiratório e, consequentemente, a expiração acontece. As forças de retração elas também acontecem nas vias respiratórias, tanto superiores quanto inferiores, mas isso é superado também pela própria estruturação cartilaginosa, óssea e muscular das vias respiratórias. Então, essa tensão superficial a gente também observa com muita facilidade se a gente força a respiração. Então, a gente vê que a nossa narina, inclusive, ela tende a fechar. Então, como que é superada essa tendência à retração? Pelas estruturas que estão ali formando, né, essas paredes, que são mais rígidas, né, a musculatura, as cartilagens, a estrutura óssea. Então, isso é que vai evitar com que haja essa tendência a colabar, tanto das vias respiratórias superiores quanto as inferiores, as intratorácicas. Em relação à complacência pulmonar, né, o que seria essa complacência pulmonar? A complacência pulmonar nada mais é do que a capacidade dos pulmões de se distenderem, de se dilatarem. E aí, por conta disso, ela é determinada pela capacidade de alteração do volume pulmonar e da capacidade de alteração na pressão desses pulmões. Ou seja, a complacência pulmonar é determinada pelo volume pulmonar dividido pela pressão pulmonar. Quais os fatores que podem alterar essa complacência pulmonar? Então, alguns fatores são a destruição do tecido pulmonar, por exemplo, quando ele se torna fibrótico, né? O tecido pulmonar é edematoso, efisematoso, então são fatores que vão interferir nessa capacidade do pulmão de dilatar. Então, imagina um pulmão todo com tecido fibroso, que é um tecido de baixa elasticidade, como que ele vai se dilatar? E daí, né, a dificuldade, a problemática daqueles indivíduos, por exemplo, fumantes, que têm um tecido fibrosado. Ele não vai mais ter troca gasosa naquele tecido e ele não vai ter como nem ter uma dilatação pulmonar necessária para o processo inspiratório e expiratório. Então, esses são fatores que vão impedir, né, dificultar essa expansão pulmonar. Outros fatores também, né, conseguem impedir essa expansão pulmonar e, inclusive, a própria dificuldade na produção, em quantidade e qualidade surfactante, também vai dificultar essa dilatação por causa da tensão de água, né, que vai ser comprometida essa diminuição da tensão de água. Então, aumenta a tensão de água, dificulta também essa complacência pulmonar. E a capacidade inspiratória, né? O que é a capacidade inspiratória? A capacidade inspiratória, ela é o volume de ar corrente, que nada mais é do que o volume
de ar inalado em uma respiração, mais o volume de reserva inspiratório, que é o quê? A quantidade de ar que ainda pode ser inalada após a inalação do volume de ar corrente. Ou seja, é isso aqui. Isso é o que eu respiraria normalmente. Isso é o adicional. Então, o primeiro é o volume de ar corrente e o segundo é o volume de ar de reserva inspiratório. Então, isso é a capacidade inspiratória. E a capacidade residual funcional? Nada mais é do que o volume de reserva expiratório, que é o volume de ar que ainda pode ser expirado após a exalação do volume de ar corrente, mais o volume residual, que é o volume de ar que permanece no pulmão mesmo após a máxima expiração. Porque lembre que eu falei que nunca mais, depois da primeira inspiração, o indivíduo deixa de ter ar no pulmão. Sempre aquele alvéolo vai ter um resíduo de ar, que é o volume residual. Então, a capacidade residual funcional é inalei. Então, expirei, forcei a expiração. Então, esse forçar, esse volume expirado de forma forçada é o volume de reserva expiratória. O volume residual é o que eu não consigo expirar, mesmo forçando. Então, a soma desses dois volumes é a capacidade residual funcional. Aqui, só para a gente destacar de novo, por que a gente tem esse volume residual? Porque nunca mais, depois que a gente tem a primeira inalação, a gente deixa de ter ar no pulmão, a não ser que o pulmão colabe, Deus nos livre. O único serzinho que não teve ar no pulmão foi o indivíduo antes do nascimento, é o feto. Então, o único pulmão que não tem ar, né, fisiologicamente, na sua estrutura, é o pulmão do feto. Depois da primeira inalação, nunca mais ele deixa de ter ar nesse pulmão, tá? E o que é o espaço morto? O espaço morto é o espaço que não faz troca. Então, em geral, o espaço morto é representado pelas vias aéreas. Então, narina, cavidade oral, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos não respiratórios. Entretanto, os alvéolos eles também podem representar espaços mortos. Por quê? O alvéolo realmente é o espaço onde ocorre a troca gasosa. Mas lembre que essa troca gasosa ela depende da pressão de ar e da pressão sanguínea também, do fluxo sanguíneo naquela área. Então, obviamente que vão existir porções dos pulmões em que os alvéolos recebem um volume de ar insuficiente e também um volume sanguíneo insuficiente. Então, nesse caso, onde as trocas não são favorecidas a acontecerem, também os alvéolos eles podem servir como espaços mortos, tá? Nos espaços mortos, né, parte do ar corrente ele fica contido, ele fica lá aprisionado. Então, nem todo o ar corrente ele vai ventilar os alvéolos, ele fica lá também, parte dele, preso lá naquele conduto, né, naquele percurso. E aqui, só como eu falei, né, lembrar que o próprio alvéolo também pode servir como um espaço morto. E qual a função do espaço morto? Né? Por que o ar fica retido lá também? Porque ele está passando lá, é parte do conduto, né? É parte da via. E fora isso, né, lembrar que a gente falou, inclusive lá no iniciozinho, que são funções dessas vias aéreas o aquecimento do ar, a umidificação do ar e a remoção de sujidade, a depuração. Porque nele a gente tem muco e a gente tem também cílios. Então, isso permite com que ocorra a depuração. Então, dessa forma, né, a gente vê que no sistema respiratório, na respiração pulmonar, a gente não só vai ter ventilação dos alvéolos, que é o local de troca gasosa, como também a gente vai ter ventilação dos espaços mortos, onde se acumula, inclusive, ar residual. O que é a troca gasosa ideal? Então, a troca gasosa ideal ela acontece quando a gente tem um equilíbrio entre ventilação e perfusão sanguínea. Então, a gente vai ter que ter a chegada simultânea de sangue nos alvéolos, uma boa irrigação sanguínea, e de ar, através do processo de inalação. E é essa combinação que vai favorecer a difusão. Entretanto, né, como eu já falei, essa perfusão sanguínea, essa pressão de ar,
essa ventilação ela não é homogênea para todo o pulmão. E por isso que a gente pode sim ter alvéolos funcionando como espaço morto. Em relação ao transporte de gases, né, inicialmente falando aí do transporte do oxigênio, o transporte desse gás na corrente sanguínea ele depende da hemoglobina, que é um pigmento vermelho presente nas hemácias, nas células vermelhas do nosso sangue. Isso porque, né, a gente tem que lembrar que o oxigênio ele tem uma baixa solubilidade, então ele precisa se ligar na hemoglobina para que haja esse transporte, essa eficiência no transporte. Então, dessa forma, a maior parte do oxigênio do sangue encontra-se ligada à hemoglobina e apenas uma pequena porção ela é transportada em solução, né, livre. Então, aqui mostrando justamente, né, a hemoglobina. Então, o sangue ele é bastante vermelho. Aqui o sangue oxigenado, sangue arterial oxigenado, é um sangue bastante vermelho, por conta justamente dessa hemoglobina ligada lá com o oxigênio. Então, a hemoglobina ela é uma cromoproteína que é formada por 4 unidades polipeptídicas, que são as subunidades globina, 4 unidades M e 4 ferros ferrosos. Então, daí a importância do ferro, para que a gente não tenha anemia, por exemplo, a anemia ferropriva, que é por essa carência, né, do ferro na composição da hemoglobina e na sua funcionalidade. A hemoglobina, esse pigmento vermelho, ele não é uma particularidade dos humanos. Então, qualquer vertebrado tem a hemoglobina, tem essa funcionalidade da hemoglobina no transporte dos gases, né? Particularmente aí do oxigênio. Então, o transporte de oxigênio, portanto, assim como qualquer outro gás respiratório, se baseia no gradiente de difusão e buscando sempre, portanto, atingir o equilíbrio da pressão parcial. Então, como é por difusão, a gente vai buscar essa faixa de equilíbrio. O transporte de oxigênio ele é influenciado pelo pH sanguíneo. Então, dessa forma, nos pulmões, a hemoglobina ela se liga ao oxigênio e quando cai na corrente sanguínea e tem exposição ao meio ácido, ocorre a dissociação da hemoglobina, do oxigênio, da hemoglobina, para que ele seja utilizado. Por outro lado, nos pulmões, de novo, liga e volta. Então, a maior parte do oxigênio permanece ligada à hemoglobina, e somente como uma reserva. E somente quando é exposta, né, essa alteração de pH nos próprios tecidos, ocorre a sua liberação para a utilização. Em relação à capacidade de oxigênio do sangue, essa é a capacidade máxima de oxigênio que pode ser transportada no sangue, que principalmente vai ser ligada à hemoglobina, mas não somente ela, também a fração livre, né, considerada. E ela é alterada para baixo, por exemplo, na anemia, porque a gente vai ter a carência, né, das células vermelhas com hemoglobina, também na conversão do ferro ferroso em férrico, então não vai estruturar a hemoglobina adequadamente, não vai ter esse transporte, né? Então vai ter essa capacidade voltada para baixo. E a capacidade de oxigênio do sangue é aumentada, por exemplo, durante o exercício, onde a gente tem a máxima expulsão, né, de células vermelhas de estruturas como o baço, e assim aumenta da capacidade de oxigenação desse sangue. Em relação ao transporte de CO2, é o percurso inverso ao oxigênio. Então, enquanto o oxigênio ele vem dos pulmões para o tecido, o CO2 ele vem dos tecidos para os pulmões para ser eliminado. Então, nos tecidos, o CO2 ele vai para os fluidos intersticiais, e daí, né, plasma, eritrócito e até os alvéolos para ser eliminado. Então, o CO2 no plasma, ele fica dissolvido, porque ele tem alta solubilidade, né? Então ele consegue ser transportado, dissolvido no plasma. Mas boa parte fica também ligada aos eritrócitos, às células vermelhas. A maior parte fica ligada às células vermelhas. E como que isso acontece? Por meio da reação de hidratação. Então, o CO2, ao deixar os tecidos, ele sofre essa hidratação, vira ácido carbônico e posteriormente é fragmentado em hidrogênio e bicarbonato. O hidrogênio ele se liga às hemácias e é tamponado por elas, né, pela hemoglobina, e
o bicarbonato ele fica no plasma sanguíneo servindo como um tampão. O CO2 que é transportado em solução no plasma, ele se difunde diretamente, né, para a luz do alvéolo pulmonar e é eliminado, enquanto que aquele que estava ligado aos eritrócitos, né, a hemoglobina dos eritrócitos, na forma de hidrogênio, ele sofre um processo de desidratação agora, para voltar a CO2 e ser eliminado nos pulmões. Então, assim, ele sai dos vasos sanguíneos e vai para a luz alveolar também para ser eliminado no processo de exalação. Então, a gente tem, portanto, né, uma diferença de reações de transporte entre tecido e pulmão. Então, no tecido, quando o CO2 deixa o tecido, ele sofre um processo de hidratação e já quando chega nos pulmões, né, a gente vai ter o processo de desidratação, para que ele seja eliminado como o CO2. Como é que ocorre o mecanismo de controle da respiração? Né? O que é que desencadeia a respiração? Então, como a gente já falou, basicamente é pela concentração de CO2. Então, é um monitoramento de composição química do sangue, onde o principal responsável por esse desencadeamento do controle é a concentração de CO2. Então, a gente vai ter não só o monitoramento químico, esse é o principal, mas também o monitoramento do esforço exercido pelos músculos respiratórios sobre o pulmão. Então, a gente tem um monitoramento físico e mecânico, ou químico, um monitoramento químico e mecânico, onde o químico realmente ele se sobressai. Além disso, o monitoramento também da presença de materiais estranhos no sistema respiratório para que seja expulso, né? E esse mecanismo de controle respiratório, portanto, ele não vai ser só com os fins de informação respiratória, de troca gasosa. Ele também pode ter importância, né? Ele vai exercer importância em informações não respiratórias. Então, a gente já falou alguns, como a termorregulação, como a vocalização. No próprio processo de parto, né, essa respiração ela é alterada para, inclusive, criar pressão para a expulsão do feto. Então, o processo respiratório, esse mecanismo de controle respiratório, ele vai muito além da troca gasosa. E como que é exercido esse controle respiratório? Né? Onde é que está o centro de controle respiratório? Então, o controle respiratório ele fica no sistema nervoso central, mas especificamente no tronco encefálico, na região de ponte e bulbo, que também é conhecido em literaturas mais antigas como medula oblonga. Então, é nesse centro respiratório que vai ser dado o padrão rítmico da respiração e é realizado os ajustes finos da respiração. Como centros respiratórios, lá no bulbo, na ponte, nós temos regiões específicas, que são, no bulbo, o grupo respiratório dorsal e o grupo respiratório ventral, e na ponte, o centro pneumotáxico e o centro apnêustico. O grupo respiratório dorsal, basicamente, é responsável pelo processo de inspiração. Ele dá o ritmo básico da respiração, né, do processo inalatório e, consequentemente, da respiração como um todo. Nesse grupo respiratório dorsal, nós temos o monitoramento por meio de quimiorreceptores. Então, ele vai identificar as variações de pH no sangue a partir dos nervos vago e glossofaríngeo. E vai conduzir essas informações, né, químicas até o grupo respiratório dorsal lá no nosso bulbo, ativando, assim, respostas através do nervo frênico para que haja o quê? Para que ative o diafragma e também os intercostais, né? E haja, assim, o movimento inspiratório, para que exerça a sucção, o efeito de bomba de sucção para a determinação do processo de inspiração. Além disso, os grupos respiratórios dorsais também recebem informações de mecanorreceptores, que vão monitorar o grau, né, de estiramento dos pulmões, das vias aéreas e também da vasculatura, através do nervo vago, também causando, né, correções desse processo inspiratório. Então, os grupos respiratórios dorsais, eles funcionam, consequentemente, por meio dessa recepção de informações sensoriais, mecânicas e químicas vindas através dos nervos vago e glossofaríngeo.
para ajustar, fazer esse ajuste, essa manutenção do processo de ventilação, de inspiração. Já o grupo respiratório ventral, ele participa tanto da inspiração como também da expiração. No caso aí, ele é ativado quando a expiração ela é forçada, quando ela é ativa. Quando ela é passiva, não há ativação do grupo respiratório ventral, até porque é um processo consequente da própria retomada da musculatura, como a gente já falou, diafragmática, intercostal, para o seu local padrão, né, para o seu local de repouso. Então, apenas quando é uma expiração ativa é que o grupo respiratório ventral ele é ativo. E também no processo de inspiração. Então, ele vai auxiliar a inspiração iniciada lá pelos grupos dorsais. Ele vai ser complementar, né, aos grupos dorsais no processo, no desencadeamento do processo de inspiração, de inalação. E vai inativar, né? Ele vai agir também, esse grupo respiratório ventral, inibindo os grupos expiratórios. Ou seja, quando o grupo respiratório ventral ele é ativado, ele faz com que a duração da inspiração ela seja maior. Então, a gente tem um aprofundamento dessa inspiração, quando o grupo respiratório ventral, lá no bulbo, ele é ativado. Por isso que ele é complementar ao dorsal. Já a ponte, ela tem um efeito diferenciado. Então, no caso aí, o centro pneumotáxico, ele vai receber impulsos também, ó, do nervo vago, sob o volume pulmonar, e a partir disso ele modifica o volume inspirado e a frequência respiratória. Então, ele vai dar a ponte ela é responsável pelos ajustes finos. Então, nesse caso do centro pneumotáxico, né, o que ele vai realizar é a inibição da inspiração. Então, ele limita o tempo inspiratório. Ele termina a inspiração e, consequentemente, leva à expiração. Já o centro apnêutico faz o inverso. Então, ele é menos conhecido, mas o que ele vai fazer é modificar o volume inspirado e a frequência respiratória no sentido de prolongar a inspiração. Então, enquanto o núcleo pneumotáxico ele limita o tempo de inspiração, então se torna mais rápido, o centro apnêutico ele prolonga a inspiração. Ele torna mais prolongado. Então, aqui a gente vai ter justamente a ativação da inspiração profunda com a ativação do centro apnêutico lá na ponte. Então, resumindo, o bulbo ele é responsável pelo ritmo respiratório, ele dá o ritmo respiratório, e a ponte ela faz os ajustes finos da respiração, seja por meio do prolongamento da inspiração, que é o grupo apnêutico, seja por diminuição, que é o núcleo pneumotáxico. Então, esses centros respiratórios, eles são sensibilizados justamente, principalmente, como a gente já falou, por fatores químicos, especialmente a concentração de CO2 e a acidificação do sangue, inclusive do próprio líquido cefalorraquidiano, que é um produto do sangue. Então, com o aumento da concentração do CO2, esse é o principal, o aumento da concentração de CO2 no sangue, e, consequentemente, no líquido cefalorraquidiano, a gente vai ter a ativação dos centros respiratórios, aumentando, assim, o volume de ar corrente e a frequência respiratória, para que aumente a ventilação dos alvéolos pulmonares e a troca gasosa aconteça de forma eficiente, repondo o oxigênio e retirando o CO2 em excesso. Isso também acontece por meio da acidificação, ou seja, do acúmulo do hidrogênio, que é um produto lá, ó, do processo, né, de hidratação do CO2. Então, essa acidificação também consegue fazer a mesma coisa, aumentar o volume de ar corrente, aumentar a frequência cardíaca para aumentar a troca gasosa. Só que é de forma menos eficiente. Então, ao contrário do que a gente acha, não é o oxigênio em si, a falta dele, que vai desencadear o processo respiratório. Isso é extremamente pouco eficiente. Então, o que realmente desencadeia esse evento, essa alteração de frequência respiratória, de volume de ar corrente e torna mais eficiente a troca gasosa, é a concentração de CO2, primeiramente, e também de hidrogênio. Então, ativando os centros respiratórios, nós vamos ter as respostas, né, necessárias para a ventilação adequada, para que haja as trocas gasosas adequadamente.
onde, como a gente já disse, né, o CO2 ele é o maior responsável por intermediar essa resposta. E boa parte, né, dos quimiorreceptores que captam essa informação da alteração da concentração de CO2, de hidrogênio, fica no próprio bulbo. Então, na própria região do tronco encefálico, onde a gente tem o centro de controle. Então, como eu já disse, o oxigênio, pela sua própria baixa solubilidade no sangue, ele é pouco eficiente em desencadear essas respostas. Então, na verdade, quem vai fazer isso é o CO2, é o hidrogênio. E o equilíbrio desses gases, né, é essencial para evitar processos de acidose, de alcalose, como a gente já comentou anteriormente. Sabendo-se que é o CO2 quem dispara os centros respiratórios, principalmente, e o seu produto de hidratação, que é o hidrogênio, em algumas atividades, como é o caso dos mergulhadores, né, o mergulho livre, eles exercem o processo de hiperventilação antes do mergulho, para eliminar o máximo de CO2 e, assim, ter um retardo no disparo dos centros respiratórios, permitindo, assim, que eles mergulhem por maior profundidade sem o disparo para a respiração. Porque quando o centro respiratório ele é ativado, lembra que o tronco encefálico ele dá respostas involuntárias. Então, quando o nosso centro de controle respiratório dispara, a gente respira onde a gente estiver. Então, daí eles fazerem isso, né? Para que o disparo para essa respiração aconteça de forma mais tardia e eles sintam a necessidade de respirar e, consequentemente, de subir para fazer isso de forma mais tardia. Quanto à pressão parcial de CO2 e oxigênio no sangue, né, isso vai depender da ventilação alveolar e da taxa de perfusão sanguínea, como a gente já viu ao redor desses alvéolos. Então, quanto mais eficiente for a ventilação alveolar, quanto mais eficiente for a vascularização desses alvéolos, consequentemente, maior a pressão que a gente vai ter de CO2, deixando esse pulmão e de oxigênio entrando no organismo. E em virtude disso, né, a gente lembrar ainda de que nem todo pulmão, nem todas as áreas pulmonares, elas têm a mesma ventilação e a mesma perfusão. E por isso que em algumas áreas pulmonares, inclusive, os alvéolos eles podem servir como espaços mortos. Então, essa pressão parcial de CO2 e O2 no sangue vai depender, portanto, né, de forma resumida, da ventilação alveolar e da perfusão sanguínea. De forma que alterações nesses fatores podem combinar, inclusive, com a hipóxia, que é a falta de oxigênio no nosso sangue, que é incompatível com a vida. Então, esses desequilíbrios. E as respirações anormais? Como que a gente pode observar essas respirações? Então, a gente já pode observar, por exemplo, quando não há ciclo respiratório normal, né, uma inspiração e uma expiração de forma compatível, e quando não há um padrão de frequência respiratória. Então, a gente tem inspirações e expirações desordenadas. E assim a gente finda mais um momento, né, mais um conteúdo. Espero que tenha contribuído. Até mais.